Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 5, versículo de número 17, ou segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. Quero falar de um assunto muito especial e muito direto. Eu não vou falar que eu vou pregar rápido, que eu, quando falo, irmã Alice, que eu vou pregar rápido, aí que eu demoro mais. Então, eu não vou mentir para vocês, eu não sei quanto tempo. Mas eu termino, uma hora eu termino. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5,17 diz, eu vou ler na versão, está aí na tela, King James, mas eu vou fazer mais menção depois na Nova Almeida atualizada, e você vai acompanhando na sua Bíblia, e se for o caso, acompanhe nas telas. Está combinado desse jeito? Está assim. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Temática da noite, está em Cristo. Está em Cristo. Eu continuo de verdade acreditando que a confiança de todo cristão não está baseada naquilo que ele pode fazer, mas naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. A mensagem da cruz e do túmulo vazios, ou do túmulo vazio, continua sendo para mim uma mensagem poderosíssima. É a mensagem que demonstra o tudo de Deus para a humanidade. Eu, em particular, eu acredito que essa mensagem, ela, sem sombra de dúvidas, é o poder de Deus. E Paulo, na própria carta aos Coríntios, neste caso, capítulo 1, versículo de número versículo de número 18 ao 25, ele pontua que nesta realidade, a cruz pode parecer uma loucura para os homens, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Algumas pessoas acreditam que o poder de Deus é uma pessoa entrar numa igreja e se tornar rica. Há de convir que aquilo que alguns estão propagando hoje, a teologia, no âmbito teológico, a gente tem estudado sobre isso, a teologia coach, onde coaches cristãos dizem para a pessoa, você vai ser bem sucedido se você também tiver Cristo com você. Então as pessoas, elas acabam se aderindo ao Evangelho e não se convertendo à mensagem do Evangelho, porque elas entendem que só poderão ficar ricas se elas tiverem também o Cristo. Apresentam Cristo, mas esvaziam totalmente a mensagem que é o poder de Deus, que é a mensagem da cruz, que aponta para o arrependimento do homem. Então nós vemos e ouvimos por aí que ser cristão, sim, neste âmbito da teologia coach, está atrelada a alguma coisa. Para a teologia da prosperidade, é o enriquecimento. Para a teologia woke, ou que podemos abordar da cultura woke, é a aceitação. Então, a pessoa, ela entende que é cristã desde que ela tenha uma mente evoluída e ela consiga aceitar determinadas coisas. Então se aceita aquilo que naturalmente nós compreendemos biblicamente, não pelo achismo, não por uma ideologia, mas biblicamente que não procede. Então, na cultura woke, digo eu, naquilo que chamamos de teologia woke, o poder de Deus está baseado na aceitação. Eu preciso aceitar o meu próximo da maneira como ele é ou da maneira como ele está. Então, a salvação para essas pessoas está atrelada ao quanto sou evoluído para aceitar as zicas dos outros. Eu não sei vocês, já repararam que eu sou um pastor que tem zicas também. Mas eu não consigo ficar elogiando zica dos outros.
nem minhas zicas elogio. E há de convir, digo eu, não, Senhor, que tem certas coisas que eu penso, que até eu mesmo eu preciso me debruçar na palavra e ver o que a palavra diz a respeito do que eu estou pensando, porque nem tudo que eu acho é o certo de acordo com a palavra. Então, o balizador da minha vida, a bússola da minha vida não é o meu pensamento. A bússola da minha vida é o Espírito Santo de Deus, que me orienta conforme o que a palavra diz. E o que ela diz eu preciso seguir, se eu quero ser uma pessoa bem-sucedida. Por isso que Paulo, escrevendo isto, ele disse em 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 18 ao 20, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. E essa pregação aqui está atrelada à cruz, lá no versículo 18. E vamos chegar juntos até o final. Versículo 22, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós que pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Paulo, com toda a inteligência que tinha, ele afirma que só existe sentido na mensagem da cruz em Cristo Jesus. E qualquer invencionismo, quer seja pela ideologia grega, ou ainda o misticismo judeu, ainda assim não eram capazes de alcançar a simplicidade do Evangelho, que é, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa mensagem não tem puxadinhos. Essa mensagem não tem ramificações, ela começa com Cristo sendo o centro, ela dá continuidade como Cristo sendo o centro, e ela aponta para a eternidade como Cristo sendo o centro da mensagem. Então, para os coaches, o fato de ser rico ou pobre não esvazia a mensagem da cruz, e para a pessoa ser rica, não necessariamente ela tem que ter o Cristo. Agora, para ela ser salva, ela precisa de Jesus. Ela precisa de Jesus. Ela necessita do Cristo. Para o da teologia da prosperidade, a pessoa quer seja, ou a confissão positiva, curada ou não, e ser bem sucedido ou não, o fato é, para ela alcançar a salvação, para ela alcançar a eternidade, o Cristo tem que começar sendo o centro, precisa desenvolver sendo o centro, e precisa apontar para a eternidade sendo o centro da mensagem. Para a cultura woke, ou como eu digo, teologia woke, porque tem gente para tudo hoje em dia. Tem igrejas que parecem até coisa maravilhosa. Eu fico muito temeroso, porque Cristo, falando às igrejas, disse, olha, uma igreja agora que fugiu na minha mente, ele diz assim, se você não se converter, eu tirei o meu
tirarei meu candeeiro do meio de vós. E um dia perguntaram, mas o que significa o candeeiro? É mais ou menos assim. A igreja tem estrutura de igreja, tem placa de igreja, mas a autoridade espiritual que a faz ser igreja já foi retirada do meio dela. Entendem isso? Tem lugares que tem placas de igrejas, estruturas de igreja, mas que não são, porque só pode ser igreja se Cristo for o centro no início, na continuidade e apontando para a eternidade. Continuo, por isso, acreditando demais na mensagem da cruz. Eu olho a cruz, não com Cristo ali crucificado, mas a cruz está vazia. Você consegue afirmar isso comigo nesta noite? A cruz está vazia. Eu consigo entender essa mensagem da salvação não apenas na cruz que é vazia, que era um sinal de loucura, de maldição para as pessoas, porque todos que eram crucificados porque fizeram coisas muito terríveis. Mas o Senhor se submeteu à humilhação da cruz, e na humilhação Ele literalmente destruiu o poder do pecado sobre a humanidade. Da cruz, gravem isso, da cruz os homens tiraram Cristo, mas quando chegou no jazigo, quando chegou na tumba ou no túmulo, quando as mulheres chegaram naquele lugar, quem as receberam foi um anjo do Senhor que disse, em Mateus 28, versículo de número 5 ao 6, quem vocês vieram procurar não está aqui, Ele ressuscitou. Da cruz os homens tiraram Cristo, mas do túmulo os anjos cortejaram aquele que é o ressurreto, Filho de Deus, o unigênito do Pai. Então se esperavam Cristo no túmulo como Moisés, como Abraão, como Jacó, como Davi, como tantos outros iluminados desta existência. Eles chegaram naquele lugar e lá está escrito até hoje, numa placa, nunca fui em Israel, mas dizem que até hoje é desse jeito, Ele não está aqui, Ele ressuscitou. A mensagem do Evangelho não é de um iluminado, não é de alguém, um ser superior. Há de convir, minha irmãzinha, não é nem de um profeta. A mensagem do Evangelho é de um Salvador. Não é mais um Salvador, é do Salvador do mundo. É o único que pode ligar o coração do homem a Deus. É o único caminho que pode não apenas trazer a paz para essa existência, mas nos dá a esperança de dias melhores na eternidade. Essa mensagem do Cristo quebrou até o conceito grego de ver a morte. Onde está o Hades agora? Onde está o Seol? Para os judeus, onde está o seio de Abraão, ou paraíso? Mas para nós que somos cristãos, a Bíblia aponta para o céu de glória. Na concepção grega e romana, existia um tempo transitório até o julgamento, mas na questão bíblica existe aquilo que nós chamamos de estar no centro da vontade de Deus, e quando nós estamos no centro, estamos em Deus. Um dia um aluno perguntou, mas pastor, como vai ser esse trem aí? Eu falei, eu vou viajar na maionese. Vocês me permitem viajar na maionese agora? Eu vou viajar na maionese. Eu falei, olha, como para Deus não tem a limitação de dias, meses, um ano, porque para Ele o ontem, o hoje, o amanhã é a mesma coisa. Então digo eu, não o Senhor e nem a Bíblia. Às vezes eu acredito, na verdade eu acredito mesmo nisso, que quando eu partir para o Senhor,
eu me encontrarei no céu no mesmo instante que meu pai, que morreu há quase 30 anos atrás, melhor, mais de 30 anos, há quase 30 anos atrás. Buguei a mente de vocês? Eu também fico bugado às vezes, vocês sabiam disso? Às vezes me buga também. Porque para ele, o que é o tempo para o nosso Deus? O que nos limita no ontem, no hoje e no amanhã é a nossa temporalidade carnal no corpo. Mas se essa realidade do corpo não é mais o limite, sobra o que para todos nós? A eternidade. Seminaristas depois podem me criticar. Estou brincando, eles não me criticam não. Aí o aluno fala assim, mas como assim, pastor? Eu falei, então, nem eu sei. Essa mania de querer saber tudo é. Mas veja bem, essa mensagem aponta para essa eternidade. E o que para eles, para algumas igrejas, é o descanso da alma, é o sono, é o paraíso, é o seio de Abraão. Para nós enxergamos o céu com uma mensagem. Quando eu morrer, é para lá que eu estou indo. Onde está a morte? A tua vitória. A ressurreição para mim é algo muito forte. Muito forte. É a demonstração do Deus Todo-Poderoso, que não deu apenas um pouquinho do que ele tinha, ele deu o seu tudo. Por isso que quando ele olha para nós, ele também quer o nosso tudo. Ele não nos quer em parte, ele nos quer completamente. É o nosso tudo. Ele quer que nós o sirvamos, nos entreguemos completamente para Ele. Ele quer ser o Senhor do seu corpo, Ele quer ser o Senhor da sua alma, e Ele quer ser o Senhor do seu espírito. Ele quer ser o Senhor de tudo aquilo que você é e de tudo aquilo que você tem. Ele não quer apenas ser consultado, Ele quer estar lado a lado contigo em todas as decisões a serem tomadas. Ele não está percorrendo contigo apenas uma trilha, é uma história. Não é apenas 10 metros de corrida, é uma maratona inteira. Ele não te abandona sequer um segundo. A minha Bíblia diz, e a sua Bíblia também diz, que Ele está conosco até a consumação dos séculos. Ele está contigo em todos os dias que você vive. Na cruz vimos a anulação do pecado, ou do poder do pecado sobre o homem. Mas no túmulo nós vemos a esperança desse céu glorioso. João 14, versículos de número 2 e 3, tem uma mensagem tão poderosa. João 14, 2 e 3 diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês também estejam. O Senhor nos ama tanto, mas Ele é um Pai tão amoroso, que onde Ele estiver, Ele quer que nós também estejamos. Vocês já viram casal depois que os filhos ficam mais velhos, e a gente fala assim:
Vamos sair só eu e você, tchutchuquinha, padaria, pãozinho doce. Tem as pessoas que viram carinhosamente pro outro e falam assim: eu vou sair com meu x-tudão. Deve estar ouvindo aí, né, pelo ao vivo, né? Sabe o que eu estou falando? Eu falei: por que x-tudão? Porque a gente gosta muito de x-tudo. X-tudão. Vocês já perceberam que quando nós saímos sozinhos, parece que a gente até curte ali o momento, mas parece que falta alguma coisa ao nosso lado? Já sentiram esse trem? Não é uma sensação ruim? É bom, mas é ruim. Não tem aquele negócio que assim, é bom, mas é ruim? Tá aí uma das coisas que é bom, mas é ruim. É bom porque tá ali o casal, mas é ruim porque parece que está faltando um pacotinho. Está faltando um pacotinho. Não? Está faltando um negocinho do lado. Se nós que somos humanos, cheios de limitações, nós conseguimos sentir falta daqueles que Deus nos deu e queremos que eles estejam sempre do nosso lado, imagine o Pai Celestial. Vira para o teu irmão e fala assim: Deus te ama muito. A maior declaração de amor que Deus deu para a humanidade foi na cruz vazia e no túmulo vazio. Ele escreveu uma carta de amor para a humanidade. Ele disse: eu estou com vocês. E eu quero que vocês estejam onde eu estarei, ou estiver. Uma mensagem que nossa realidade não se limita aos anos que vivemos, mas que existe essa eternidade garantida por Cristo. E para quem vencer, quem permanecer, quem estiver em Cristo, é para lá que nós vamos. Apocalipse 3, versículos de número 3 ao 5. Apocalipse 3, do 3 ao 5. Estou botando vocês para lerem a Bíblia hoje, não estou? Eu falei, eu vou botar esse povo para exercitar as mãos deles hoje. Apocalipse 3, do 3 ao 5, diz assim: lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí, Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Eu gosto dessa expressão. Mestre Alex, Web Título, Danilo, só tem prateleira alta aqui na igreja hoje. Meu Deus, estou até me sentindo assim, só prateleira alta. Eu vou falar igual você, está igual o Botafogo no primeiro tempo contra o Corinthians, dominando tudo, mas depois no segundo tempo só tristeza. Só Jesus, que angústia. Mas olha, igreja, eu gosto dessa expressão, ao que vencer. Ao que vencer, digo eu consigo aplicar exatamente ao quem está em Cristo. Eu consigo olhar ao que vencer como a realidade daquele que está em Cristo. E para aquele que está em Cristo, automaticamente vencerá. O céu é uma garantia. O céu é uma garantia. Eu gosto dessa mensagem de 2 Coríntios 5,17.
Se alguém está em Cristo, está em Cristo. No grego, esse está é uma ação contínua. É como se o autor estivesse dizendo o seguinte: está estando em Cristo. Não é uma atitude isolada e não continuada. É uma atitude que aponta para uma continuidade. Quem está estando em Cristo é uma nova criatura. Quem está estando em Cristo vencerá. Eu sou daqueles que advogam que a salvação não se perde. Eu acredito piamente nisso. Que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas que o fato de você ser salvo não te dá um passe livre para uma vida totalmente divorciada com Cristo. A aliança com Cristo é uma aliança não apenas que aponta para esse tempo temporal, para essa realidade temporal, mas que aponta para a eternidade. Por isso que eu acredito de verdade nisso, que em uma das qualidades daquele que é salvo é a permanência em Cristo. Um dia uma pessoa perguntou: pastor, o que cito perseverança para a salvação? O que você entende? Eu falei: olha, na teologia mais pentecostal, se acredita que você precisa perseverar para ser salvo. Na teologia mais reformada, acredita que você só pode perseverar porque você é salvo. No final, os dois vão ter que perseverar. A diferença é que uns acreditam que a perseverança precisa ser uma ação sua, contínua, e a outra só é possível perseverar pela graça de Deus na sua vida. Eu sou daqueles que acreditam que só é possível perseverar por causa da graça. Porque sem a graça, nós éramos como aquela musiquinha: um homenzinho torto, andava por uma rua torta, morava numa casa torta, andava pelo caminho torto, sua vida era torta. Eu acredito de verdade nesse negócio. Sem Jesus, a gente sempre está pendulando para as coisas que não agradam a Deus. Mas quando em Jesus, a gente fica alinhado. Sem Jesus, o pecado batia a porta da nossa vida e a gente cedia. Eu gosto da música também do Thales Roberto: mas todo dia o pecado vem e me chama, todas as tentações, e elas me chamam. Fala nisso, eu lembrei de você, PH, tá com um bigode grosso, rapaz. PH gosta do Thales, eu também gosto. Um dia a gente vai trazer Thales pro nosso Gemeta Camp. Depois da conversa que a gente teve, a pessoa vai quebrar tudo. Não, mas depois daquela, não queria, já contei, né? Meu Deus, vai ser forte, Eu estou orando, tudo pode resolver, filho. Para o Senhor é rápido, para a gente que é complicado. Mas já pensou? E eu gosto do Thales, ele fala assim: mas todo dia, e é verdade. E é essa realidade para o não crente e para o crente. Um dia um rapazinho falou assim: eu quero logo casar para parar de ser tentado. Eu falei: ah, inocente. Inocente? Ô menino puro, que Deus conserva a sua pureza. Ô anjo. Anjo, vou te chamar de anjo. O pecado, ele bate a porta do nosso coração todos os dias. Mas quando não em Cristo nós cedimos, agora com Cristo nós recebemos um poder incrível. Fala assim comigo: um poder incrível. E sabe qual é esse poder? Eu até quero, mas eu não vou fazer.
nós recebemos a força de darmos nãos às nossas inclinações. Eu gosto dessa percepção, da permanência, da perseverança, não como um sinal para sermos salvos, mas como um sinal que já somos salvos. O ser salvo para sempre ou estar em Cristo não é um passe livre para qualquer vida divorciada do Senhor. Romanos capítulo 6, versículos de número 1 ao 14, Paulo escrevendo à igreja que estava ali em Roma, ele pontua algumas verdades incríveis, e eu quero lê-las com vocês. Romanos capítulo 1, capítulo 6, versículos de número 1 ao 14, diz o seguinte: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Meu Deus, isso é forte. Se você tivesse uma caneta azul, vermelha não, porque o Flamengo vai jogar, não quero nada com o Flamengo hoje. Vai ter o jogo daqui a pouco, né? Estou ligado em vocês. Por isso que eu vou pregar até 10 horas hoje. Só de maldade contra os flamenguistas. Só de maldade. Mas ó, se você tem aí, podia marcar assim. Versículo de número 2. De modo nenhum. Eu vou continuar numa vida divorciada de Deus para que a graça se torne abundante na minha vida? De modo nenhum. O remédio não é para nós ficarmos dependentes dele, o remédio é para nós nos livrarmos da doença. Quem pegou aí esse trem? Estão ligados? Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele, ou a sepultura aí de novo? Na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado, a ressurreição aí. Dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo disto, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Morreu, passado, vive, presente. Estão aqui comigo? Vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal. Que forte isso, meu Deus, senti até um arrepião. Meu Pai do céu. Não permitam. Anjo, me ajuda aqui a não pecar. Paulo vai lá direto ao ponto e diz assim: não permitam vocês.
Quem disse que ia ser fácil? Lutar contra percepções é muito difícil, contra sentimentos mais difícil ainda, contra sentimentos pior ainda, mas a Bíblia está dizendo: não permitam. Não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. E engraçado isso. Ele constrói como se o pecado, nesse aspecto aqui, fosse um governador de nossas vidas. Ou se fosse um governo em nossas vidas. Ele diz assim: não permitam. Não permitam. Não permitam. Façam guerra. Estabeleçam bandeira de guerra. E não permitam que o pecado reine em suas vidas, e ainda mais, fazendo com que vocês obedeçam às paixões. E aqui está no plural e não no singular. Digo eu, não o Senhor. Para quem se sente muito santo, e eu continue querendo ser santo, mas nós somos santificados em Cristo. Se o Senhor, por algum momento, levantasse uma telinha aqui da minha cabeça, eu acho que eu escandalizaria muitos irmãos com meus pensamentos. Sempre foi pela bondade e misericórdia do Senhor. Mas isso não significa dizer que isso pode me dominar. Estava conversando com uma pessoa e fiz citação do pastor Carlito Paz. E há 2 anos eu ouvi essa frase e não esqueci mais. Rafa, ele diz assim: Rafa, é impossível impedir que um urubu sobrevoe a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Às vezes é muito difícil impedir de alguns sentimentos, mas eu posso impedi-los de fazerem um ninho. Não deixe que eles reinem em seu coração. 13 diz, não, já estou no 14, me perdi, estou no 14, ponto. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. A graça não é um motor que nos conduz ao pecado, mas um antídoto contra o pecado. Mas para nós vivermos isso, precisamos estar em Cristo, permanecer nele. Por isso, eu consigo enxergar aqui algumas verdades nesse texto bíblico. Primeiro delas, eu preciso permanecer em Cristo. João capítulo 15, versículos de número de 1 ao 17, nos fala algo muito, mas muito especial. João capítulo 15, versículos de número 1 ao 17, diz algo muito especial. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto em si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Ou permanecer aí de novo. Toda vez que você lê permanecer, se você tiver com caneta, vai grifando aí. Beleza? E depois no final me fale quantas vezes vai aparecer esse permanecer aí. Fechado? Então, do versículo 1 até o versículo 4 aparece o permanecer uma vez no 4 e no final 2 vezes no 4, 3 vezes no 4, 4 vezes no 4. 4 permanecer, 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 permanecer.
Eu sou a videira, versículo 5. Vocês são os ramos. Quem permanece em mim, 6, e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, 7, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e apanham, e lançam no fogo e queimam. Se permanecer em mim, 8, e se as minhas palavras permanecerem em vocês, 9, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. 10. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. 11. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. 12. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria seja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém que dá a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário. Ai, que forte isso. A gente gosta de escolher algumas coisas, mas o Senhor fala assim: não foram vocês que me escolheram, eu vos escolhi. E esse escolher aqui não é seleção, e um dia a gente fala sobre isso. Está muito mais baseada na soberania do que da predestinação. Para não deixar dúvida aqui, fala assim comigo: o escolhi não está mais baseada na soberania do que na predestinação. E depois a gente troca um papo disso, sobre isso. Ele escolheu, ele sabe o início, é a presciência de Deus, ele sabe o fim das coisas. E ele segue dizendo: eu vos escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês, quantas vezes? 13. A fim de que tudo o que pedirem em meu nome, ele lhes conceda, e eu lhes ordeno isto, que vocês amem uns aos. O estar em Cristo está atrelado a permanecer em Cristo. Pessoas que confessam com os lábios, mas o coração está longe, podem ter até se aproximado do Cristo, mas ainda não entenderam a mensagem da salvação, que nos pede não apenas um momento, mas pede uma vida inteira. Esses dias a minha filha olhou para mim e para minha esposa e falou: pai, o senhor vai ter um date com a minha mãe? Eu falei: o que é date? Ela falou: encontro, vocês são namorados, porque eu saía para uma igreja com Mona Lisa. Falei: não, filhinha, papai vai cultuar em outro lugar com a tua mãe, não é um date. Tem pessoas que querem ter um date com Cristo, um momento. O Senhor não usa ninguém. Com Jesus não é date, é relacionamento, é continuidade, é uma vida inteira. Ele é o único que não usa o ser humano. Maus pastores usam as ovelhas, líderes tóxicos machucam as ovelhas, igrejas podem também abafar, sufocar as ovelhas, mas João capítulo 10 apresenta o Cristo como o grande pastor. Pedro, abordando em sua carta, diz que ele é o sumo pastor,
E ainda que a instituição fale, ainda que os homens ditos ungidos do Senhor, as mulheres ditas ungidas do Senhor possam falhar com os outros, a minha Bíblia diz e a sua Bíblia diz que Ele não vacila, Ele não falha conosco, o amor dEle é leal, permanece, é continuidade. O Senhor não quer usar o Evangelho para tirar o dinheiro que você tem na conta. E eu fico muito tranquilo em falar isso aqui de púlpito. Eu tenho uma consciência muito em paz quando falo de dinheiro. Deus não quer. Falar nisso, vocês já foram lá? Nossa cozinha está vindo, hein? Todo dia eu vou lá orar. Estou orando mesmo. Senhor, abençoa esse negócio aqui. Abençoa isso, Senhor. Jesus abençoa. Abençoa, Jesus, abençoa. E sabe quando a gente está falando cozinha? Qual almoço que vocês fizeram? Vocês doaram, vocês venderam e vocês compraram. Que igreja abençoada. O óleo velho. Me incomoda igrejas que levantam estruturas nababescas, mas ao preço do sacrifício da ovelha. Eu não sou Cristo, mas eu sou discípulo de Jesus. Me incomoda muito isso, meus irmãos. A estrutura não pode crescer baseada no sacrifício da ovelha. Tem momentos e momentos, que é aquele momento de ir à frente, dar uma esticadinha, mas quando isso está tirando a lã e a gordura da ovelha, no meu coração eu acredito que não vem da parte do Senhor. A estrutura precisa servir as ovelhas. E as ovelhas, de forma saudável, cedem a parte necessária para que essa estrutura sirva às ovelhas. Quem está comigo aqui? Faz sentido essa palavra para você? Saem dos Egitos. Egito que é o teu sacrifício. O Evangelho que é o teu coração. Dois, está em Cristo, está atrelado a ser amigo de Deus. João 15:15, nós lemos agora, diz: já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Vira para o teu irmão e fala assim: oi, amigo de Deus, oi, amiga de Deus. Se fosse você, estufava o peito. Eu, amigo de Deus? Faz aquele roxinho assim, ó. Oi, amigo de Deus. A Cris, ela me ensinou essa frase muito linda. Ela fala assim: pastor, um dia eu aprendi, eu acho que é Thalita Pereira, é alguém aí, uma serva de Deus, e ela fala assim: quando às vezes eu estou assim, eu oro para o Senhor falando assim: Deus, me apresenta os teus amigos. Me apresenta os teus amigos. Ter amizade com Deus é ter amizade com quem é também amigo de Deus. Mas sabe como nós identificamos quem é amigo de Deus? Tirando todo o capítulo 15, do 1 ao 17, aqueles que permanecem, também a gente vê o sentido de amigo de Deus em Tiago, capítulo 4, versículo de número 4. Tiago 4:4. Diz assim: tem embaixador aqui nessa casa?
Tô vendo. Tem mensageiro aqui nessa casa? Diz assim, Tiago 4,4: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo. Espera aí, então o que o senhor quer dizer? É fácil, a sentença aqui é fácil. Para eu manter uma amizade com Deus, eu preciso ser inimigo, e esse mundo aqui, essa palavra mundo, não é a palavra que conota pessoas, e nem estrutura. Essa palavra mundo aqui, no grego, é a palavra que fala sobre ideologias. Estão comigo? Quem quer ser amigo do mundo, das ideologias, dos pensamentos, falei tanto que nem o microfone aguentou. Ou pode ser que o microfone seja amigo do mundo, ele não queria que eu falasse dele. Acho que é isso, né, Danilo? Quem quer ser amigo do mundo se constitui automaticamente inimigo de Deus. Quem quer ser amigo de Deus rejeita a amizade com as coisas do mundo. Termino esse ponto de novo, pedindo a você, vire de novo para o seu irmãozinho e fala assim: oi amigo, oi amiga de Deus. Terceiro e último. Estar em Cristo, permanecer em Cristo, passa também pelo caminho da resistência ao dia mau. Efésios capítulo 6, versículo de número 13. Efésios 6, 13, diz algo tão extraordinário. E diz assim, 6, 13: por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, meu pai, de novo, permanecer inabaláveis. Permanecer. Está. Resista ao dia mau. Tem dias que só o sangue do Cordeiro. Lá na casa virou condomínio fechado. A gente tem que esperar a fila passar para você conseguir. Aí tinha uma irmãzinha, eu fui pregar, foi quarta-feira, fui pregar em um local, o Ferraz estava aqui comigo, deixei o Ferraz aqui e fui embora. Aí tinha uma irmãzinha que tem uma igreja lá, do Reteté, e ela ficou nervosa, porque eu subi. E aí, quando a rua está apertada, você bica a metade aqui, a pessoa joga a metade para cá, você joga aqui e resolve o problema. Né? Faz aquele negócio assim, aquela volta no carro. Quem dirige sabe como é esse trem aí. A irmã ficou nervosa. Aí dentro do carro ela falou assim: sangue do ressurreto de Deus. Eu falei: nunca ouvi essa. E ela assim, essa ainda não tinha ouvido. Forte isso. Meu Deus. Ela ficou nervosa, cara. Não é possível, cara. Mais uma. Oi?
foi por coisa boa, não, cara? Eu fiquei assim, meu Deus, eu acho que se tivesse capetado, eu ia cair agora na hora. Tira lá o capeta aqui, porque ela falou com tanta veemência, sangue do ressurreto de Deus. Eu falei, meu Deus. Que até, se eu cruzo com essa mulher na madrugada, eu corro. Não. Mulher de atitude? Que isso, varão? Aquele dia era um dia mau para ela, não tenho dúvida disso. Aquele cerceamento público foi um dia mau para ela. Eu confesso que eu não me senti ofendido, mas naquele dia mau, naquele momento de dificuldade dela, ela poderia ter xingado. Ela poderia ter saído da graça. Ela poderia ter dito que o anjo não estava batendo com dela. Mas ela clamou o sangue de Jesus. Ela chamou à existência aquilo que estava no coração dela. E ainda que tenha me assustado, mas ela confessou de quem ela é. Ela é do ressurreto do Pai. Resista no dia mau. Salmos 92, 12. A Bíblia fala o seguinte, que nós somos equiparados, nesse contexto, a uma árvore incrível. Ela diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Palmeira aponta para força, virilidade, resistência. O Líbano aponta para continuidade, perenidade, pois o Líbano ele tem árvores que passam dos 100 anos. Se a palmeira é resistência, o Líbano é fortaleza, sabe? Seja como a palmeira nos dias maus, resista. Seja como o cedro do Líbano, corrigindo, falei, então o cedro do Líbano, seja como o cedro do Líbano, seja forte. Seja forte. Tem dias que a tristeza bate no nosso coração, mas seja forte. Tem dias que nós estamos prontos para desistir de tudo, seja forte. Esteja em Cristo. Permaneça em Cristo. Você não vai sucumbir, você vai permanecer. Eu gosto do verso 10 desse mesmo Salmo de número 92. Pois tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco. Eu amo esse verso. Pode parecer loucura o que eu vou falar aqui, mas guarda, não brinca não é sério isso. Receba do Senhor o poder e a força como de um boi selvagem. Que na savana, nem mesmo os grandes leões conseguem. Esse boi selvagem é muito próximo ao que nós costumamente chamamos de búfalo, na sua força maior. O leão pode ir contra um búfalo pequeno, mas contra o búfalo grande ele não resiste. Receba a força de um boi selvagem, que em meio às perseguições da vida você vai continuar, porque você está em Cristo. Em meio às dificuldades você vai dar continuidade à sua vida, porque você está em Cristo. Quem está em Cristo vive uma novidade de vida de forma contínua, é nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo, ainda que depois de uma noite de muito choro, ele tem a convicção, não falei convicção não, é certeza, ele tem a certeza que a alegria vem ao amanhecer. Tem óleo fresco vindo sobre você, trazendo um renovo. Tem óleo fresco vindo sobre você, te trazendo habilidade. Meu Deus, obrigado, Espírito Santo. Sabe que eu já quebrei 6 minutos do tempo. Você vai me dar mais alguns minutos aí. Não vou nem pedir quantos. Alguns aí. Vamos lá. Obrigado, Espírito Santo. Veja bem, olha que forte isso.
O pastor, quando a ovelha, é uma ovelha que está por aí, ele unge a ovelha. E sabe qual é o processo da unção da ovelha? Ele pega o óleo e ele passa sobre toda a lã. Porque a lã, quando não está ungida, qualquer arbusto pode prender a ovelha. Mas como ela está ungida, por causa da unção, ainda que tenha armadilhas no caminho, a unção a faz ser escorregadia. Grava isso. Se prepararam uma armadilha contra você. Deus está liberando óleo fresco sobre a sua cabeça. Você não vai ficar aprisionado pelas armadilhas do mundo, do diabo e das circunstâncias. Deus está trazendo óleo fresco. Óleo fresco. Se você pode, fica sobre os teus pés. Vamos cantar essa última canção. E eu quero com isso fazer 3 convites. Primeiro, se você já ouviu falar da mensagem do Evangelho, mas hoje, de alguma forma, o teu coração queimou para essa mensagem, você quer tomar uma atitude de fé diante do Senhor, o confessando como Senhor e Salvador, eu quero que quando estivermos cantando, você tome essa decisão dizendo: Jesus, eu recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Não é um date, é um relacionamento, é uma continuidade. Se você está afastado, é hoje o dia do seu retorno. E vai ser um prazer poder acompanhá-lo, acompanhá-la nessa caminhada de fé. E se você ainda não é batizado, mas quer ser, agora em agosto teremos batismos. E você pode entrar nessa turma, então me procure. Teremos batismos em agosto. Já estão me marcando, não tem nem que batizar, mas vai ter em outubro e vai ter em dezembro. Agosto tem, outubro e dezembro não. Mas está marcado já, vai. Então, se você quer, você vai me procurar. Vamos cantar um pouquinho, em seguida eu vou tomar. E também tem cantina ali fora, tá? No final. Então você pode também viver com a tua família um momento de comunhão. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já tu és esperou a fonte da ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia
vida, declara isso com mais força. A fonte da vida, és o dom de Deus, o meu Salvador, tu és meu cheiro. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Do teu rio, Senhor, Sacia minha sede, lava o meu interior. eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Sabe, se você pode, ore comigo nesse momento. Entregue ao Senhor o que passa em sua mente, em seu coração, e confie. Confie no Senhor. Quem está em Cristo, quem permanece,